Ontem o setor industrial se elevou contra essa tabela do frete imposta pelo governo nas negociações com os caminhoneiros. O setor industrial aqui do Rio Grande do Sul emitiu um comunicado enviado ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em que diz o seguinte: senhor ministro, o setor industrial está na iminência de paralisar a produção. Não se trata de uma nova greve do transporte rodoviário, mas sim como decorrência da edição pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, da tabela de preços mínimos do frete, que traz enormes distorções nos custos de logística das fábricas. Segue a nota. Além dos valores exorbitantes comparativamente aos que vinham sendo praticados, há registros de elevações superiores a 150%, o tabelamento é uma desastrosa intervenção na economia do Brasil. Diante dessa nova crise que se abre no Brasil, propomos a imediata suspensão da tabela dos fretes. Após essa urgente decisão, sugerimos que o governo federal e a ANTT convoquem as entidades da indústria e dos demais setores para debater uma solução viável e realista. O momento é crítico e confiamos na ação rápida de Vossa Excelência para que se estabeleça novamente a normalidade das relações econômicas no Brasil. Assina a nota o presidente em exercício da Fiergs, César Miller. É interessante porque essa nota revela como as negociações do governo foram desastrosas no sentido de desarranjar o setor de transporte e também provocar mais confusão e desorganização no setor produtivo e no setor agrícola. Por quê? Porque o valor de um frete que era pago até 2 semanas atrás, esse valor praticamente duplicou em alguns casos. E o que acontece? O preço do frete vai ser repassado para o produto. A indústria perde, porque tem que repassar, e aí perde competitividade. E quem vai pagar mais? O consumidor, todos nós. Nós vamos pagar mais por muita coisa aí. Esse preço do frete mais elevado vai fazer com que os produtos lá na ponta final para o consumidor fiquem mais caros. Esse é o drama na escola, porque se ficar muito caro também, primeiro aumenta a inflação e segundo, as pessoas estão com o poder aquisitivo corroído nos últimos tempos. Aí diminui a compra. A economia é uma engrenagem que não funciona, as coisas não funcionam isoladamente. Se cada um aqui defende o seu lado, o resultado que nós temos é essa esculhambação. Desculpe a expressão, mas é isso. Nós temos uma esculhambação na economia. As coisas têm que funcionar casadas. A demanda dos caminhoneiros pela redução do diesel era justa, era absurdo aquilo de o diesel ficar subindo todos os dias ou quase todos os dias. A tabela de frete, quando se fez, deveriam ter pensado nisso. É viável? A lei da oferta e da procura foi revogada? Não foi, né? Não se revoga a lei da oferta e da procura por decreto. Deixa eu trazer aqui para o programa o presidente em exercício da Fiergs, empresário César Miller. Bom dia, presidente. Bom dia. Vocês receberam alguma resposta do governo federal depois dessa nota, desse documento enviado ao ministro da Casa Civil? Não, até o momento não recebemos um posicionamento oficial do governo. Estamos na expectativa de que hoje pela manhã a gente possa efetivamente buscar uma resposta ao nosso pleito, até porque o assunto exige uma urgência muito grande, porque a indústria definitivamente está a ponto de parar e, de um modo geral, nós já estamos num processo de pós-greve, onde já tivemos muitos prejuízos e, na consequência desse processo, nós vamos acumulando cargas nas empresas, as empresas vão parando por falta de material, os consumidores já vão sentindo o reflexo disso por falta de mercadorias nas suas prateleiras, enfim, o Brasil está parando. O senhor pode dar um exemplo prático de como essa tabela de frete impactou no setor produtivo, para que o ouvinte entenda e como ele pode ser afetado por isso? O exemplo é muito simples. Basta entender um pouco que as indústrias também têm contratos de fretes com as transportadoras. E esses contratos de frete têm uma duração. Quando surgiu a tabela, esses contratos ficaram inviabilizados e criou um impasse entre o produtor e o transportador. Esse é apenas um exemplo.
E aí nós vamos um pouco mais além. Isso tem toda uma reorganização interna de logística que passa necessariamente por um país que é muito grande, que exige um custo de transporte e, obviamente, que aqueles produtos que têm um valor agregado menor, que têm um custo menor, o custo de frete passa a ser um fator determinante da viabilidade do seu negócio. A partir daí, algumas empresas, inclusive, não só estão com dificuldade de escoamento das suas produções, mas também vão ter o problema de margem de rentabilidade ou até somando muitos prejuízos para conseguir escoarem as suas produções. Presidente, a NTT aqui em Brasília está dizendo que ainda hoje vai revisar essa tabela de preços, vai ouvir o setor empresarial, o setor do agronegócio, os caminhoneiros e vai mudar essa tabela de preços. Mas o que defende a indústria? Que essa tabela seja revisada ou simplesmente que voltem as regras de mercado? Porque nós já vivemos no Brasil outras experiências de tabelamento de preço e vimos o quanto isso não dá certo. Tabelamento de preço nunca deu certo nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. A NTT revisa essa tabela ou deixa de existir a tabela e tem uma negociação do setor com os caminhoneiros? Bom, vocês na abertura do programa colocaram muito bem que não se pode revogar a lei da oferta e da procura. Nós defendemos a livre negociação, a livre iniciativa, a FIERG sempre teve um posicionamento voltado ao mercado. Consequentemente, nós não achamos, e não deu certo em qualquer parte do mundo, qualquer tipo de intervencionismo em termos de preço. O mercado é livre, deve fluir de acordo com a lei da oferta e da procura. Esse é o primeiro ponto na nossa avaliação. O segundo ponto é que, nesse momento, nós defendemos o diálogo. Acho que está na hora de nós buscarmos o entendimento. Eu acho que o momento em que nós saímos da crise em função da paralisação, faltou exatamente uma avaliação de todos os reflexos dessa crise, uma avaliação um pouco mais complexa no sentido de que quais são todos os fatores que compõem esse custo do frete, e aí vem toda a nossa discussão da tributação, que nós, infelizmente, estamos carregando o peso do Estado muito maior que o nosso PIB. Acho que nós não comportamos isso, e dessa forma nós criamos, efetivamente, uma necessidade de um artificialismo na economia brasileira. Portanto, nós defendemos a livre iniciativa no primeiro momento, as leis de mercado, e no segundo momento, eu acho que cabe, nesse momento, exatamente as partes sentarem e buscarem diálogo para uma solução que venha atender a todos. O Brasil não pode parar. Presidente, nós estamos acompanhando os dois lados da questão aqui. De um lado, as empresas que o senhor representa e que dizem que não têm condições de absorver esse frete, de outros caminhoneiros dizendo que eles não têm como sobreviver sem isso e que a tabela mínima do frete foi uma conquista da greve dos caminhoneiros e que se o governo voltar atrás, eles podem parar novamente. O senhor teme uma nova paralisação de caminhoneiros e se de um lado a economia também está parando, né, as indústrias estão parando por essa dificuldade de transporte, qual é a perspectiva para o PIB brasileiro nesse ano, para a economia brasileira, diante desse impasse na produção e no transporte, num país que depende quase que exclusivamente das rodovias? Bom, aí vem a avaliação de que, em primeiro lugar, nós estamos há muito tempo defendendo uma reorganização do sistema de logístico brasileiro. Nós não podemos ficar 100% dependentes do transporte rodoviário. Nós temos que reavaliar isso num contexto. Mas isso é uma medida de médio e longo prazo. Eu acho que até mais de longo prazo. Segundo momento, eu acho que, além de todos os problemas que nós já estamos comentando, nós temos que avaliar também que já existem números prevendo o aumento de inflação para junho. A FIPE já divulgou uma tabela provisionando que poderemos chegar a uma inflação ao redor de 0,6%. Isso mostra que há um processo em decorrência
da greve dos caminhoneiros, e se a partir da greve essa solução do impasse da tabela não for resolvida, as consequências continuarão gerando uma diminuição do PIB, aumento de inflação, a diminuição da arrecadação, porque a partir do momento que não há o embarque de mercadorias e a circulação de mercadorias, não há arrecadação de impostos, enfim, nós vamos atingir um processo onde a economia realmente vai parar. E eu acho que isso não interessa a ninguém. Nenhum momento está em discussão de que o Brasil deverá parar. Nós devemos buscar o consenso, buscar o diálogo. Existem demandas de todas as partes, desde a origem do processo com os transportadores até a indústria. Acho que chegou o momento de diálogo. A Fiesp sinalizou que vai adotar medidas jurídicas, vai à justiça, vai judicializar essa questão. A Fiergs pretende seguir no mesmo caminho ou não, presidente? Sim, nós já estamos estudando todas as possibilidades de judicialização desse processo. Ainda não temos uma definição com relação de como nós poderemos fazer isso, mas acreditamos no diálogo. Acho que o processo de diálogo é o processo mais coerente. Hoje ainda nós devemos ter, por parte do governo, enfim, de todos os entes envolvidos nesse processo, uma evolução no processo de diálogo. E tomara que a gente possa resolver isso no curtíssimo prazo, para que a solução venha ao bel prazer de todos da sociedade, porque no fim nós temos que admitir que o custo acaba sendo repassado para a sociedade gaúcha e brasileira. No caso dos fretes, há uma reclamação dos caminhoneiros de que boa parte do dinheiro acaba ficando com os atravessadores, com os agenciadores, e que o caminhoneiro mesmo que transporta as cargas, ele não recebe nem metade daquilo que deveria ficar para ele. O senhor vê a possibilidade de, no bojo destas negociações, se mudar a estrutura de cobrança dos fretes? Eu acho que não nos compete nesse momento analisar a forma com que a relação entre a transportadora, o caminhoneiro, o autônomo está. Eu acho que essa é uma discussão que tem as entidades corresponsáveis com relação a esse tema. Eu acho que nesse momento se faz extremamente importante um diálogo entre todas as partes, inclusive essas que têm essa relação de suposta injustiça entre o frete contratado e o frete pago pelas indústrias, enfim. Eu acho que isso vem, mais uma vez, em prol da defesa do diálogo entre as partes. Presidente, desculpe interrompê-lo, por favor. Atender a todos. O senhor fala em diálogo, no caso específico da Fiergs, dentro da realidade de preços do Rio Grande do Sul, vocês teriam uma proposta para a adaptação desta tabela, que é o que a NTT está prometendo para hoje? Não temos uma proposta, porque a Fiergs tem uma diversidade de indústrias e que os números eles estão extremamente deslocados. Nós temos casos que nós identificamos um aumento do custo do transporte no valor de 150%. Nossa. Isso é um número astronômico. Isso representa, para determinados tipos de indústria, uma agregação de custo no seu produto muito maior que em outros, depende do valor agregado. Portanto, nesse contexto, a nossa proposta é o diálogo, a falta de criação de um ambiente próprio para o diálogo, me parece que é o ponto fundamental hoje, e nós defendemos efetivamente que não haja intervencionismo nem fixação de preço por parte do governo. Na nossa experiência no passado, e levando em consideração todas as experiências que tivemos de tabelamento de preço, isso não trouxe um bom resultado para a sociedade brasileira. Consequentemente, acho que não é o caminho que nós devemos adotar, colocando margens ou efetivamente preços tabelados para serem cumpridos dentro de uma nova tabela. Mas nós devemos construir uma proposta que venha atender a todos. Tá certo. Presidente em exercício da Fiergs, César Miller, muito obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos.